Oi, gente, tudo bem? Hoje iniciamos a nossa segunda aula do curso Reinvente-se. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês e o meu coração se enche de alegria de vocês terem chegado até aqui. Só em sentir essa energia de uma busca por uma transformação na vida materna, isso já me deixa com o prazer e a missão, o sentimento de missão cumprida. É só dessa forma, persistindo nas minhas ferramentas que eu buscava para educar a minha filha, que eu pude perceber e sentir a paz reinando dentro do meu coração. Então sejam muito bem-vindas, eu me chamo Stefana Weiss, sou educadora parental, coaching e pedagoga. E a nossa aula de hoje eu vou falar sobre o autoritarismo e a permissividade. Quando eu ainda não conhecia as ferramentas da disciplina positiva, para mim ficava um pouco confuso. Como que eu vou educar? Como que a partir de agora eu vou ter que então, Stefana, não dizer mais não? Essa é a pergunta que eu mais recebo das famílias. Porque se é uma disciplina positiva, então não existe nada negativo? Não. Vamos explicar, vamos clarear para vocês. Prestem atenção. Vamos imaginar que no autoritarismo, e aí lembram que eu avisei vocês que eu ia contar que eu já fui uma mãe muito autoritária. Eu já fui aquela mãe que dizia, o meu filho não vai fazer isso. Você não manda, quem manda é a mamãe. E eu percebia que quanto mais eu enfrentava e eu queria mandar na minha filha, mais ela também buscava me enfrentar e colocar toda a voz e toda a vez dela, né? Mesmo que muito pequena, mas os nossos filhos, eles são a nossa extensão. Então, se a gente faz aqui, eles fazem logo ali na frente. Na permissividade é o contrário, né? No autoritarismo, a família manda, a família tem tom de voz, tem vez para falar, é apenas a ordem que vem do adulto. A criança não é como se fosse que a gente imaginasse que ela não tem uma perceptividade das coisas, ela não tem voz dentro da família. Na permissividade é o contrário. A família não quer de forma alguma frustrar aquela criança. Sabe aquela família que se prepara muito, que acha que a criança assim, ó, nossa, ela tem que ser ouvida, eu não posso dizer um não pra ela, então é somente a voz da criança e eu acabo sendo muito permissiva. Eu permito que as coisas aconteçam. Durante um desafio, eu não vou enfrentar o meu filho porque pobrezinho, ele não precisa ouvir um não da mãe, ele é muito novinho ainda, né? E na disciplina positiva é o caminho do meio. A gente vai usar o respeito mútuo, que é a principal ferramenta da disciplina positiva, que nos traz segurança enquanto pais, porque lembram do nosso quadro de transformação de pais na primeira aula? Se eu quero um filho que respeite, eu preciso respeitá-lo. Se eu quero que o meu filho seja empático, eu preciso ter empatia. Tem uma atividade que eu fiz em um curso e eu quero contar essa história para vocês, para que faça sentido para vocês também. Tinha uma mãe de uma criança de 3 anos e ela disse que ela se sentia muito culpada quando ela gritava com o filho, quando ela botava ele de castigo, quando ela enfrentava demais ele. Ela era sempre muito autoritária. Porém, ela se sentia no dever, enquanto mãe, de colocar limite e ela acreditava que essa forma de educar era a melhor forma possível. Eu não vou deixar meu filho fazer o que ele quiser, não é bem assim, quem manda dentro de casa sou eu. A partir do momento que ela conheceu a disciplina positiva, a primeira coisa que a gente fala na disciplina positiva é que os adultos da situação somos nós, pais. Então a gente tem que lembrar o tempo todo isso, porque a criança ela não nasce sabendo, ela é um ser inofensivo, a gente fala, ela está em constante aprendizagem, então por que não respeitá-la? Por que não colocar, e aí essa palestrante falou pra gente, ficou muito forte o que ela falou, ela colocou uma pulseira no braço e ela escreveu a idade do filho. Toda vez que ela pensava em gritar, em enfrentar, em usar o poder com o seu filho, ela olhava para a pulseira e lembrava, ele tem 3 anos. Quem é o adulto da situação sou eu. E aí eu indico vocês a fazerem isso, porque eu fiz dentro da minha casa e funcionou muito bem. Toda vez que eu pensava em falar alguma coisa de uma forma que não fosse respeitosa, eu me lembrava que quem tem que dar o exemplo positivo e quem é persistente na forma consciente de educar e quem busca um resultado lá na frente positivo, sou eu, mãe da Maria Helena. Então, a partir disso, eu pude também começar a sentir essa paz reinando dentro do meu coração, porque eu tinha certeza, e tenho até hoje, que eu estou dando o meu melhor. Nem sempre nós vamos encontrar a forma de agir, nós não vamos deixar de ter desafios dentro de casa. Lembrem-se sempre disso. Eu sempre falo isso nos atendimentos. Não quer dizer que a partir de agora eu não vou encontrar desafio, mas eu vou ter as melhores ferramentas, eu vou me sentir segura e eu vou educar de forma muito assertiva e principalmente consciente.
A partir disso, dentro da disciplina positiva, a gente fala na gentileza e na firmeza. Quando preciso, eu vou primeiro me conectar com o meu filho. Sabem aquela velha história, a criança tá gritando num canto da casa e a família simplesmente grita e fala: para de fazer isso, você não pode fazer dessa forma, eu tô mandando, você não tá nem me ouvindo. Primeiro que a família não está nem se conectando com essa criança. O ideal é ir até a criança e dizer: nós temos um combinado, então o importante é ter acordo antes, que aqui você não pode mexer, você está fazendo uma coisa que não está dentro do nosso combinado. Falar em tom de voz baixa, olhar no olho da criança do mesmo tamanho, porque a criança é um ser menor. Lembrem-se sempre disso, o nosso tamanho já assusta. Muitas vezes a criança está fazendo alguma coisa, um adulto chega, ela já tem medo. Ela pode até parar, mas ela não para porque ela entendeu que não é para fazer, ela para por medo. E nós pais não precisamos educar os nossos filhos com medo, porque isso sim pode causar um trauma para a vida deles. A partir disso, eu me conecto com meu filho, eu uso a gentileza e eu uso a firmeza. Se eu tiver que dizer, não, você não vai mexer aqui, eu não quero que você mexa aqui, é uma firmeza que eu utilizo. E aí, eu vou contar um segredo pra vocês muito legal, que a gente utiliza uma frase que é bastante forte e que normalmente os filhos eles resistem, mas eles se acalmam com mais facilidade porque a gente se conecta dizendo: eu te amo, mas a resposta é não. Então a gente não permite que a criança faça isso. E aí isso faz sentido com aquilo que eu falei no início do nosso vídeo. Lembre-se que a gente não vai usar a disciplina positiva sem dizer não, mas a gente vai dizer um não de uma forma diferente. E a firmeza, ela é constante sempre. A birra, gente, eu sempre lembro os pais. Ela é uma criança que não está se sentindo aceita. Todos nós adultos, todos nós seres humanos, precisamos do senso de aceitação para nos comportarmos bem. E a criança da mesma forma. Quando a gente chega em um ambiente onde a gente não se sente bem, a gente não permanece. A criança muitas vezes ela vai fazer birra ao ser contrariada, porque ela não está se sentindo talvez aceita naquele momento, naquele lugar, dentro de um supermercado onde ela queria algo e ela não sentiu a aceitação da proposta que ela estava fazendo, do pedido que ela tinha de algum brinquedo, de algum alimento, enfim. Como que a gente faz para conseguir encorajar a criança de novo? Primeiro falando: você é muito capaz, eu entendo que você está com sono, eu entendo que você está com fome, mas a gente precisa só pegar mais alguma coisa aqui e nós já vamos para casa. Eu me coloco no lugar da criança, eu utilizo a empatia e a partir disso, de forma muito respeitosa, eu também compreendo e sei falar o que eu quero dizer que é um não daquele comportamento ali. Outra coisa que eu digo para os pais, que é um segredinho que a gente utiliza, é a escolha limitada. É uma ferramenta muito importante, onde a criança, por exemplo, resiste ao colocar uma certa roupa, né? Minha filha tinha o costume, uma fase que ela tava, eu queria colocar a calça, por exemplo, que era rosa, ela dizia: essa eu não quero, eu quero a preta. E aí eu queria: não, mas você vai colocar essa. E ela dizia: não, eu quero a preta. Aí quando eu dizia que eu queria a preta, ela dizia: não, eu quero a rosa. Eles começam a nos contrariar e demonstrar que eles têm desejos diferentes dos nossos. Stefana, como agir nessas horas? Bater de frente não dá, deixar fazer o que quer também não dá. A gente utiliza as escolhas limitadas. Olha, a gente já pensa enquanto mãe, né? A gente já se reinventa enquanto mãe em pensar antes das coisas acontecerem. Então eu sei que meu filho hoje pode usar duas calças, né? Uma das duas que sejam do mesmo tamanho, está um pouco mais frio, é uma calça um pouco maior. São essas aqui. Filha, qual que você vai querer? Você que escolhe, a calça verde ou a calça azul? Você que escolhe. E aí a criança, ela acha que ela está escolhendo. É uma ferramenta que a gente até brinca que é mágica, porque ela olha e diz: eu quero essa, né? A mesma coisa para guardar brinquedo. A criança nunca quer guardar brinquedo, mas se a gente diz o seguinte: bom, hoje quem vai escolher guardar os brinquedos é você. Você escolhe guardar primeiro os amarelos ou primeiro os azuis? Qual é a sua escolha? E aí a criança entende que ela que está escolhendo, não a família que está pedindo para ela guardar brinquedo. Então vocês percebem que são ferramentas muito práticas dentro da disciplina positiva. São 52 ferramentas, onde a gente apresenta de forma muito simples uma prática que a família utiliza e que com certeza acabam e amenizam também com as birras, com os maus comportamentos. Dentro também do que a gente acredita dessa filosofia,
eu sempre falo assim, primeiro precisa acontecer o autoconhecimento. Eu, Stefana, me conheço, eu sei aquilo que me incomoda, aquilo que me irrita, que me tira do sério e também aquilo que eu preciso para me sentir melhor. Quais são as ações que eu preciso ter como mulher, como esposa, como profissional, como mãe, como amiga, como filha, para eu me sentir melhor. A partir disso, eu vou alimentando o meu autocuidado e vou nutrindo o meu tanque emocional para ter forças para lidar com esses desafios que a maternidade nos proporciona. E aí eu vou fazer um pequeno exercício com vocês, que é o seguinte, para ficar mais claro, né? Vamos imaginar que nós estamos na nossa rotina normal materna, tá? Nós acordamos de manhã, vamos fazer de conta que nós temos uma rotina onde nós acordamos pela manhã e arrumamos os filhos, vamos pro trabalho, no caminho o trânsito ele está bastante agitado, né? Isso aqui são todas as ações da nossa rotina e os nossos desafios. Chegamos atrasada para largar a criança na escola, chegamos no nosso trabalho, ninguém nos cumprimenta, tá aquele dia pesado de trabalho. E nós estamos com fome, nós precisamos lidar com essa fome, tá chegando a hora do meio-dia, passa um dia terrível, chego em casa, a casa bagunçada, os filhos brigando pela sala, o marido que já não fez nada dentro de casa. E aí, a criança, o nosso filho, ele faz assim, qualquer coisa. Ele não faz praticamente nada. E aí, o que acontece? O nosso copo emocional, ele transborda. Por quê? Porque a gente simplesmente não fez aquilo que a gente sabe que é importante para nós nos sentirmos melhores, para nós nos sentirmos bem. Porém, vamos pensar que nós já nos autoconhecemos e nós temos ações de autocuidado. A gente cuida da nossa saúde mental, a gente vai na academia, a gente consegue fazer coisas que nos fazem bem, como uma leitura. Nós temos momento de meditação, a gente tem um momento que é só nosso, antes de dormir, por exemplo, para fazer uma oração, tudo aquilo que a gente sabe que nos faz bem. Momentos em família, a gente sai com o marido, coisas que a gente sabe que é importante. E aí o desafio ele vai acontecer da mesma forma, nossa rotina agitada, a gente sai de casa, pega trânsito, chega atrasada, o chefe não cumprimenta, todo mundo começa a fazer coisas que a gente não sente muito bem, a gente tá com fome, a gente chega em casa, a casa por arrumar, os filhos brigando, tudo acontece. E aí, a mesma coisa, os filhos vão fazer alguma coisa, vão fazer um desafio, ou enfim, vão acontecer mais desafios, só que o nosso copo, ele não transborda. Por quê? Porque nós estamos cuidando de nós mesmas, nós somos humanas, nós somos mães, nós precisamos nos reinventar. A maternidade é uma das nossas tarefas da nossa vida, ela não é tudo que a gente tem. Então, se a gente não buscar fazer coisas que nos fazem bem, que nos renovam, que nos reinventam, é muito provável que a gente não tenha forças para lidar com esses desafios da vida materna. Então, o autocuidado, além dele ser fundamental, é o que nos mantém emocionalmente saudáveis. E esse exercício eu resolvi fazer com vocês porque ele fez sentido na minha vida e eu espero que tenha feito também aí na casa de vocês. Muito obrigada e a gente se vê na próxima aula.